Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A sombra da atenção, o preço oculto do foco constante em sua essência. Vivemos em uma era onde a atenção é a moeda mais cobiçada. Somos bombardeados incessantemente por notificações, promessas de novidades e a exigência velada de estarmos sempre conectados, sempre presentes, sempre focados. Mas o que acontece quando esse foco, que tanto prezamos como ferramenta de produtividade e sabedoria, começa a nos moldar de uma forma que nem percebemos? E se a própria busca por essa atenção plena, esse estado de alerta constante, estiver, paradoxalmente, nos roubando algo mais precioso, nossa própria autenticidade? Pense nisso. A constante demanda por nossa atenção fragmenta nossa percepção. Cada clique, cada rolagem, cada notificação é um pequeno desvio, um corte na tapeçaria da nossa consciência. Aos poucos, essa fragmentação nos afasta de uma compreensão mais profunda de nós mesmos, das complexidades que nos habitam. Tornamo-nos especialistas em fragmentos, mestres em tarefas isoladas, mas perdemos a visão do todo, a amplitude do ser humano. Nietzsche, em sua visão penetrante, alertou sobre os perigos da especialização excessiva. Embora ela crie mestres em seus nichos, pode atrofiar a amplitude do ser. É como se, ao nos aprofundarmos em um único poço, ignorássemos a vastidão do oceano que nos cerca. Essa especialização forçada, impulsionada pela necessidade de focar, pode nos esvaziar de espontaneidade. A própria busca incessante por otimizar cada momento, por ser eficiente em tudo, nos apaga a capacidade de simplesmente existir, de estar presente sem a pressão de produzir. E nessa busca pela eficiência, onde fica a autenticidade? A pressão para estar presente e focar nos força a uma performance de nós mesmos, apaga as nuances da nossa experiência interna, nos convida a uma versão editada, polida, talvez até desconectada de quem realmente somos. O que estamos perdendo quando insistimos em um foco que nos distancia de nós mesmos? Qual é o preço oculto que pagamos por essa atenção incessante? O labirinto do foco, quando a concentração virou ferramenta de conformidade. O conceito de atenção seletiva, tão elogiado, pode se tornar uma armadilha. Quando levada ao extremo, essa capacidade de filtrar o que é relevante nos cega para realidades alternativas, para as nuances e complexidades da vida, nos aprisionamos em bolhas de percepção confortáveis, mas limitadas. Por fora, parecemos eficientes, mas por dentro, a amplitude do mundo se encolhe. Considere o caso de um profissional que dedicou anos a otimizar cada minuto para o trabalho. Ele se tornou um mestre em sua área, capaz de executar tarefas com precisão e rapidez admiráveis. No entanto, nessa hiperfocalização, algo se perdeu. A capacidade de sentir prazer em atividades não produtivas, a simples alegria de um momento de ócio, parece ter sido extinta. Os relacionamentos se tornaram mais superficiais, pois a energia que antes nutria conexões foi canalizada para a produção incessante. O foco, nesse caso, não expandiu a vida, mas a estreitou dolorosamente. E o mindfulness, essa prática tão difundida, quando reduzido a uma mera técnica de produtividade, ele pode se tornar um disfarce. Em vez de nos ajudar a confrontar questões existenciais profundas, pode se tornar uma fuga, um anestésico que mascara a angústia de não saber o propósito. O que deveria ser um portal para a autoconsciência se transforma em um véu, nos impedindo de enxergar o que realmente importa. O estado de fluxo, essa imersão prazerosa na atividade concentrada, também carrega seus riscos. O deleite momentâneo da alta concentração pode se tornar um vício. Um vício que nos impede de parar e questionar o propósito do que estamos fazendo. Estamos fluindo em direção a algo significativo, ou simplesmente nos afogando em uma correnteza de tarefas sem rumo? Reflita, em quais áreas da sua vida o foco se tornou uma desculpa para evitar o desconforto de questionar o que realmente importa? Onde a necessidade de ser produtivo silenciou a voz da sua própria essência, a autenticidade fragmentada. O custo psicológico de viver em 1000 pedacinhos. Carl Jung nos deu uma visão profunda sobre a persona, a máscara que apresentamos ao mundo. A necessidade de focar em papéis específicos, o profissional dedicado, o pai amoroso, o amigo leal pode nos desconectar de nossa sombra, daqueles aspectos menos aceitáveis, mas essenciais, de nossa psique. Quando dedicamos toda a nossa atenção a uma única faceta, corremos o risco de atrofiar as outras, fragmentando nosso ser em pedacinhos gerenciáveis, mas incompletos. Pense na história de um artista que buscou o sucesso comercial
superficial. Ele decidiu se tornar obcecado em focar em um único estilo, acreditando que a especialização traria reconhecimento. A princípio, funcionou, mas com o tempo, a espontaneidade e a alegria criativa se esvaíram. A arte se tornou um fardo, uma obrigação. Ele se sentia um impostor em sua própria criação, pois a essência que o impulsionava havia sido suprimida em nome do foco. A autenticidade se despedaçou sob o peso da performance, o que muitas vezes chamamos de multitasking. Essa tentativa de dar atenção a múltiplas demandas simultaneamente é, na verdade, o oposto do foco genuíno. É uma dispersão disfarçada, uma ilusão de produtividade que mina nossa capacidade de atenção real. Nos tornamos superficiais em tudo, incapazes de mergulhar profundamente em qualquer coisa. A atenção fragmentada nos deixa exaustos e insatisfeitos. É aqui que reside a sabedoria do ócio criativo. Momentos de não fazer nada, de permitir que a mente divague, são cruciais. São nesses instantes de aparente dispersão que a criatividade floresce, a intuição sussurra e nós nos reconectamos com o nosso eu autêntico. O ócio não é a ausência de propósito, mas o espaço onde o verdadeiro propósito pode ser encontrado. Compartilhe nos comentários. Qual máscara você sente que o foco excessivo te força a usar no seu dia a dia? Onde a necessidade de se apresentar de uma certa maneira te distancia de quem você realmente é? O despertar do questionamento, quebrando as correntes da atenção programada. Nietzsche, com sua perspicácia habitual, criticou a superficialidade da vontade de verdade. Frequentemente, nossa busca por respostas é focada, apressada, desejando apenas a confirmação do que já acreditamos. Essa ânsia por clareza imediata nos afasta da coragem necessária para abraçar a ambiguidade, para permanecer no terreno fértil do questionamento sem fim. O foco, quando aplicado a essa busca superficial, nos impede de alcançar a verdade mais profunda. Pense na analogia do escultor. Para revelar a forma latente na pedra bruta, ele precisa remover o excesso de mármore. Da mesma forma, para reencontrar nossa autenticidade, precisamos aprender a desfocar das distrações incessantes. Precisamos permitir que o supérfluo se vá, que o ruído se dissipe, para que o contorno de quem realmente somos possa emergir. O foco em excesso, em vez de esculpir, muitas vezes apenas adiciona camadas desnecessárias. É crucial desconstruir a ideia de que estar sempre focado é, intrinsecamente, uma virtude. Essa noção pode ser uma ferramenta sutil de controle, tanto social quanto autocontrole. Quando estamos constantemente direcionados para fora, para as demandas externas, nossa individualidade pode ser sufocada. O foco, assim, não se torna um meio para um fim, mas um fim em si mesmo, uma forma de conformidade. Nesse contexto, a dúvida radical emerge como um ato de libertação. Questionar o próprio foco, as demandas de atenção que recebemos e que impomos a nós mesmos. É um exercício intelectual e existencial poderoso. É reconhecer que o direcionamento constante da nossa energia pode nos afastar da fonte de nossa própria verdade. A dúvida nos liberta das correntes da atenção programada, abrindo espaço para o genuíno. Você já sentiu que seu foco te aprisionou em uma rotina, em uma forma de ser, impedindo de explorar outras possibilidades? Conte sua experiência nos comentários. Onde o ato de focar te afastou de uma verdade maior sobre si mesmo, reclamando sua atenção. Ferramentas filosóficas contra a fragmentação do ser. A disciplina estoica da atenção plena, ou Prosoché, oferece um caminho valioso. Trata-se de direcionar nossa atenção não apenas para a tarefa em si, mas para a qualidade de nossas intenções, para aquilo que está sob nosso controle. É um foco que não cega, mas ilumina, permitindo-nos discernir o essencial do trivial. A ação virtuosa da mera ocupação. Experimente o desfoque consciente. Use os 5 minutos de seu dia, não para fazer nada em particular, mas para simplesmente observar o ambiente ao seu redor. Permita que sua mente vagueie livremente, sem um objetivo específico. Observe as cores, os sons, as sensações. Este é um contraponto deliberado ao foco rígido, um convite para que sua consciência se expanda, em vez de se contrair. A sabedoria de Diógenes, o cínico, ressoa com força aqui. Ao rejeitar as convenções sociais e focar no essencial, sua liberdade, sua integridade, ele nos ensina a questionar as prioridades impostas pela sociedade. O que a sociedade exige que foquemos e o que, de fato, nutre nosso ser autêntico. A lição de Diógenes é um convite para reavaliar onde depositamos nossa atenção. Podemos também reconfigurar o conceito de estado de fluxo. Em vez de buscar o fluxo apenas na produtividade superficial, podemos encontrá-lo em atividades que nutrem a alma. Ler um poema, contemplar a natureza, engajar-se em uma conversa profunda. O fluxo, quando alinhado com a autenticidade, se torna uma força vital, não uma distração. Qual dessas ferramentas você vai começar a aplicar hoje para resgatar sua atenção e sua autenticidade? Será a Prosoché estoica, o desfoque consciente, a sabedoria
sabedoria de Diógenes ou a busca por um fluxo mais autêntico, a escolha e a atenção que você dedicar a ela é sua. O círculo vicioso da atenção. Como a busca por foco pode criar um vazio existencial. A economia da atenção, essa estrutura social e econômica em que vivemos, é um motor poderoso da fragmentação. Ela nos incentiva a estar sempre ligados, mas nunca verdadeiramente presentes, recompensando-nos pela superficialidade, pela capacidade de saltar de uma informação para outra, ignorando a profundidade. Nesse sistema, o foco contínuo não é um caminho para a sabedoria, mas um meio de nos manter engajados, consumindo sempre a superfície. É como um quarto escuro. Cada foco de luz que acendemos revela apenas uma pequena parte, um detalhe isolado. O resto permanece na escuridão, invisível, esquecido. Essa atenção fragmentada alimenta uma sensação persistente de que algo está faltando, um vazio existencial que o próprio sistema que o cria não consegue preencher. Essa busca incessante por completar tarefas, por manter o foco em um fluxo constante de demandas, sem questionar o propósito último, pode ser vista como um ícone moderno do mito de Sísifo. Carregamos nossas pedras, focados em cada passo, mas para onde estamos indo? Sem um questionamento profundo sobre o sentido, essa energia focada se torna um esforço sem sentido, uma ocupação vazia. Portanto, encarar a dispersão não como uma falha pessoal, mas como um sintoma de um sistema que lucra com nossa fragmentação. A revolta contra essa distração programada é uma necessidade, uma desobediência atenciosa, onde escolhemos conscientemente onde e como direcionar nossa energia, em vez de sermos arrastados pela correnteza. O que você acha que a sociedade esconde ao nos incentivar a focar tanto em coisas efêmeras, que verdades mais profundas são deixadas na escuridão enquanto perseguimos a luz fugaz da atenção superficial? Deixe sua opinião. Além do foco, o caminho para uma atenção autêntica e livre. Chegamos ao fim desta exploração, e talvez você sinta um eco das verdades que desvendamos. O paradoxo da atenção é claro. O foco excessivo, quando descolado de um propósito genuíno e de um profundo autoconhecimento, pode nos alienar de nossa própria essência. Aquilo que deveria ser uma ferramenta para a maestria se transforma em uma armadilha, nos aprisionando em uma visão estreita da realidade e de nós mesmos. A sabedoria de Jung nos guia para a jornada de individuação. Este é um processo de integração, de reunir as partes fragmentadas de nós mesmos em uma totalidade coerente. O foco unilateral, a dedicação exclusiva a um único papel ou tarefa, impede essa união. Ele nos deixa em um estado de fragmentação, distantes do nosso self, essa totalidade que transcende a atenção dividida e superficial. Propomos, portanto, uma nova forma de interagir com o mundo. A desatenção consciente. Não se trata de evitar o foco, mas de usá-lo com discernimento. É saber quando focar intensamente e, crucialmente, quando permitir momentos de dispersão, de tédio, de reflexão profunda. É nesses espaços de aparente desatenção que a autenticidade floresce, onde as ideias mais profundas e as conexões mais verdadeiras podem emergir. A verdadeira liberdade reside no poder de escolher onde focar, em vez de sermos sugados pelas demandas externas, pelas notificações incessantes e pelas expectativas sociais. Podemos direcionar nossa atenção para o que verdadeiramente nutre nosso ser, para o que alimenta nossa alma, para o que está alinhado com o nosso propósito mais profundo. A atenção, quando escolhida com sabedoria, torna-se um ato de autodefesa, um ato de amor próprio. Que sua jornada seja marcada por uma atenção autêntica, livre e profundamente conectada com o que há de mais essencial em você. Que você aprenda a dançar entre o foco e a dispersão, encontrando em cada momento um caminho mais verdadeiro para si mesmo.